Pessoal, vamos lá, para a gravação do nosso segundo vídeo. Eu acredito que vai ser rápido como o primeiro. Deixa eu colocar no celular para carregar aqui. Pronto. Vamos lá? Estou gravando, compartilhando, e a tela da segunda metade da lista, segunda e última metade da lista está aqui. Bom, as teóricas eu só comento e as de cálculo a gente faz juntos. Beleza? Deixa eu só acertar isso aqui, só subir um pouquinho essa. Não. Aqui. Só para a gente ganhar um espaço. Beleza? Vamos lá, então? Número 9. O que são gases e quais são as transformações gasosas existentes? Gente, gases é o estado de agregação de qualquer matéria, elemento, substância, material, corpo, objeto, onde o espaçamento entre suas moléculas chegou ao nível máximo. Quando nós temos o espaçamento entre as moléculas de qualquer elemento, elas chegam à distância máxima, ou ao maior valor, nós podemos dizer que esse elemento está no estado gasoso, onde as moléculas estão mais afastadas possível. Beleza? Ou a gente pode também definir gás, ou os gases, como o estado de agregação de uma matéria, onde as moléculas adquirem ou apresentam uma forma completamente indefinida, tá? Um volume completamente definido. Dependendo de onde eles forem enclausurados, a gente pode definir o volume. Mas se não estiverem num ambiente fechado, eles não têm forma definida. E são gases também. Quais são as transformações gasosas existentes? Gente, isotérmica, quando a temperatura é constante. Isobárica, quando a pressão é constante. Isovolumétrica, quando o volume é constante. Não esqueçam disso, tá? O que é uma transformação? Número 10. O que é uma transformação gasosa isotérmica? É uma transformação gasosa onde variam apenas pressão e volume e a temperatura continua constante, do início ao fim do processo. Número 11. O que é uma transformação gasosa isobárica? É quando a temperatura e o volume variam e a pressão continua constante, do início ao fim do processo. Nessas transformações gasosas, isotérmica, a temperatura não varia, hora nenhuma, momento nenhum. Isobárica, a pressão não aumenta, não diminui e nem aumenta. Não varia, hora nenhuma. Na transformação gasosa isovolumétrica, número 11, o volume é constante. Tá? Uma panela de pressão seria o nosso exemplo clássico, né? Que é um ambiente hermético, enclausurado, onde ali o gás vai se expandir, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, mas o volume é o mesmo. Beleza? Então, aqui o volume é o mesmo. Pressão e temperatura variam. Número 12. Agora, 12, 13, 14 são cálculos, né? Vamos lá, então. Número 12. Certo gás com volume de 45 mililitros, ou ml, tem a sua temperatura elevada de 23 para 39 graus Celsius. Qual o volume final dessa amostra gasosa após transformação? Gente, vamos elencar primeiro, juntar primeiro os dados e o que se pede. Então, a gente tem certo gás com volume, o primeiro volume citado é o volume 1, com 45 ml. A primeira temperatura citada, T1, é igual a 23 graus Celsius. A segunda temperatura citada, 39 graus Celsius. E o volume 2 é o que a gente quer encontrar. Beleza? Bom, se a gente percebe que nessa questão volume e temperatura são citados, significa que a pressão é constante. A pressão não é citada, então a pressão é constante. Se pressão é constante, que tipo de transformação é essa? Isobárica. Beleza? Aproveitando essa questão para a gente detalhar, né, algo que está relacionado a esse tipo de transformação. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, se a temperatura está envolvida,
a gente tem que transformar essas temperaturas em graus Celsius para graus Kelvin. Então, temperatura 1, 23, a gente soma o 273, a gente vai ter 296. T2, 39 mais 273, 39 mais 40, 2013, 3012 graus Celsius. Não é isso? 39 mais 273. 312. 312 Kelvin. 296 Kelvin. Bom, qual é a fórmula que a gente vai utilizar para resolver esse caso? Volume e temperatura, V1 sobre T1, V2 sobre T2. V1, 45, T1, 296, V2, o que nós queremos, e T2, 312. Para sair dessa situação, gente, de duas frações iguais, ou uma equação fracionária, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Multiplica cruzado, vamos multiplicar primeiro pela letra. V2 é igual a 296, desculpa, V2 vezes 296 é igual a 45 vezes 312. 296 V2 é igual a 45 vezes 312. 14.040. V2 é igual a 14.040 dividido por 296. Nós temos 47,4 do volume final. O volume final, 47,4. Qual é a unidade medida? ml. Vocês podem ver que aumentou a temperatura de um gás, obviamente ele vai se expandir. Se ele tem lugar para se expandir, obviamente ele vai aumentar esse volume, gente. Se a gente tinha um volume inicial de 45, nosso cálculo final tem que ser um volume maior que esse 45. E é o que acontece aqui, ó. 47,4. Beleza? É uma forma da gente verificar se o nosso cálculo está certo. Tranquilo? Número 13. Um gás com pressão de 1 atmosfera teve sua temperatura elevada novamente, né? Aí, temperatura de novo. De 15 para 37 graus Celsius. Qual a pressão final? Vamos lá, gente. Nós temos aqui pressão 1, 1 atmosfera. Pressão 2 é o que se pede. Né? T1, T2. Já vou colocar em Kelvin, tá? T1, 15 mais 273, 288. T2, 37 mais 273, vai dar 310, né? 37 mais 273. 310. Bom, então T1, 288 Kelvin. T2, 310 Kelvin. Qual é a fórmula que envolve pressão e temperatura? Gente, se vocês quiserem verificar no livro, tá? Tá lá para vocês verem. Bom? Então, vamos embora. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? P1, 1. P1, 288. P2 é o que nós queremos. T2, 310. Multiplica cruzado. Nós teremos 388 P2 é igual a 310 vezes 1, 310. P2 é igual a 310 dividido por 388. Vamos ver? 310 dividido por 288. 1,07. 1,07 atmosferas. Como é que a gente verifica se o nosso cálculo está certo? Gente, você tem um gás com uma atmosfera de pressão. Você eleva a temperatura a 15 graus Celsius. Se você eleva a temperatura desse 15 para 37 graus Celsius. Beleza? Vamos dispensar o valor em Kelvin, só para a gente entender o conceito. Se está sendo citado pressão e temperatura,
volume não varia. Então, é uma transformação isovolumétrica. Se o volume não varia, esse gás está enclausurado em um lugar onde esse volume não vai se expandir. Esse recipiente não se expande. A panela de pressão, que é o caso que eu tem para vocês. Se você não pode aumentar a temperatura, mas você... Desculpa. Se você não pode aumentar o volume, mas você aumenta a temperatura, obviamente você vai aumentar a pressão dentro do gás, contra as paredes internas do recipiente. Então, essa pressão tem que aumentar. Se a temperatura aumentou, o gás se expande mais do que já estava expandido, não é? A pressão vai aumentar, e prova disso é que a nossa pressão aumentou. Saiu de 1 para 1,07. Beleza? Número 14. Um gás variou seu volume de 40 para 26, 40 ml para 26 ml, sendo que sua pressão inicial era de 3 atmosferas. Qual a pressão final da amostra gasosa para a transformação? Gente, volume e pressão são citados. Então, quer dizer que a temperatura não varia. É uma transformação gasosa isotérmica. Beleza? Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Pressão e volume, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Beleza? Qual a pressão inicial? 3 atmosferas. 3. Vezes o volume inicial, 40. Pressão P2. É a pressão final, que a gente quer encontrar. Volume final, 26. Gente, preste atenção. A gente saiu de um volume maior e foi para o menor. O primeiro volume citado é o P1. O volume citado por último é o V2. Independente se um é maior que o outro. Não tem dessa de o primeiro volume sempre vai ser menor e o volume final maior. Nesse caso aí, o volume ele perdeu, né, valor numérico. Ele saiu de 40 e desceu para 26. A pressão inicial de 3 atmosferas era para esse volume de 40 ml. Gente, se você desce um volume, né, de 40 para 26, significa que você ou apertou esse recipiente, ou, de alguma forma, você reduziu vamos dizer, as medidas tridimensionais desse recipiente. É como se você tivesse uma garrafa PET, né? Tem lá 3 atmosferas lá dentro. Imagina uma garrafa de 40 ml somente. E você amassa a garrafa. Quando você amassa a garrafa, você automaticamente diminui o volume dela lá dentro. Se a temperatura não vai variar, a pressão vai. Se você diminui o volume, né? Se o volume era 3 atmosferas para 40 ml, se você diminui o volume, gente, essa pressão tem que aumentar. Tem que aumentar. Porque você vai querer colocar essas 3 atmosferas num volume menor. Então, a pressão tem que aumentar. Ou seja, esse P2 nosso tem que ser maior que 3 atmosferas. Será que deu para entender? Vamos ver, então, matematicamente? Vamos lá. Ó. 3 vezes 40, 120. É igual a 26 P2. P2 é igual a 120 dividido por 26. P2 é igual a quanto? Vamos lá na nossa calculadora. Tem que ser maior que 3 atmosferas. 120 dividido por 26, 4,6. 120 dividido por 26, 4,6. Então, nossa pressão de 3 passou para 4,6 atmosferas. Não é? Casando com o nosso conceito. Não adianta a gente só fazer o cálculo, gente. A gente tem que entender o conceito. Quando você entende o conceito e casa com um cálculo bem feito, você compreende toda a matéria. Eu espero que vocês atinjam esse objetivo, beleza? Beijo carinhoso para vocês. Espero que esse segundo vídeo ajude vocês bastante. Tá bom? Um abraço. Com Deus.